Para ver mais conteúdo como este, você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Poças sujas espirraram sob as botas de Troy enquanto ele se movia pela grade traseira do setor 12. Patrulha da meia-noite. Silêncio mortal. Ele virou à esquerda, passou por um letreiro de neon apagado e entrou em um beco estreito cheirando a óleo sintético e urina. Foi quando ele os viu, dois operários de fábrica, bêbados e barulhentos, encurralando uma mulher. Não qualquer mulher. Pele verde, trança preta apertada, olhos escuros, alienígena, humanoide e deslumbrante. Um deles agarrou seu braço. Ela girou e torceu o pulso dele até o osso estalar. O segundo puxou uma lâmina. Ela se moveu rápido, mas não rápido o suficiente para desviar de ambos. Troy interveio. "Saia!" ele disse, voz baixa. O operário da fábrica se virou. "Cai fora." "Isso não é da sua." O punho de Troy o silenciou. O outro hesitou, depois correu. Os olhos da mulher se voltaram para Troy. "Eu não precisava de ajuda," ela retrucou. "Você vai me agradecer depois," ele respondeu calmamente. Ela piscou, limpou o sangue do lábio. "Você é militar?" Ele deu de ombros. "Algo assim." Ela estreitou os olhos. "Figuras, vocês só aparecem quando há sangue." Troy se aproximou. "Você está sangrando. Não é meu." "Ainda quer lutar?" ela cambaleou. Ele segurou seu braço sem pensar. "Não me toque." Ela rosnou. "Você está machucada?" Eu disse para não. Ele soltou. Ela mal se manteve de pé. "Onde está sua unidade?" ele perguntou. Ela desviou o olhar. "Sem unidade," ela disse. "Sem chip de identificação. Sem escolta. Sem protocolo. Você é ilegal." Ela se virou para ele devagar e afiada. "Você vai me denunciar." "Não," ele disse. "Vou te levar para um lugar seguro." Ela se encolheu. "Você acha que eu confio em você?" "Não," ele disse, já caminhando. "Mas acho que você é esperta o suficiente para vir mesmo assim." Ela hesitou, apenas o tempo suficiente para ele pensar que ela desapareceria na escuridão. Então, ela o seguiu. Não porque confiava nele, mas porque não tinha para onde ir. Ela não falou o caminho todo. O apartamento de Troy ficava acima de uma farmácia fechada. Porta de aço selada com 3 trancas. Ela examinou tudo quando entraram. Sem móveis, apenas concreto, um catre. Uma pia manchada de ferrugem, uma parede de monitores de vigilância antigos piscando no mudo. Cobertor de reserva em uma caixa. Um covil de soldado. Ela não se sentou, apenas cruzou os braços e encarou. Ele abriu uma gaveta, jogou para ela uma barra de ração selada e um pacote de água. Ela pegou ambos sem hesitar. "Tem nome?" ele perguntou, tirando a jaqueta úmida. "Por quê?" "Não gosto de falar com sombras." Ela deu uma mordida na barra como se a ofendesse. Mastigou, engoliu. "Silvina." "Troy." Assentiu uma vez. "Troy." Ela ergueu uma sobrancelha. "Você não está curioso sobre por que eu estava sozinha em um beco? Por que não tenho identificação? Por que seu povo me mataria à vista? Achei que você me contaria quando quisesse." "Você é estranho," ela disse. Ele sorriu. "Você também não é exatamente um modelo." Isso lhe rendeu um piscar lento. Então ela fez uma careta, a dor alcançando agora que a adrenalina havia passado. "Sente-se," Troy disse, indicando o catre.
Estou bem, você está mancando. Estou bem. Ele se aproximou, alcançou gentilmente seu braço. Ela se encolheu, mas não o impediu. Sua jaqueta revelou um hematoma feio em seu lado, já escurecendo. Ele se agachou, verificou sem pedir. Talvez uma costela quebrada, ele murmurou. Você precisa de atendimento médico. Ela se enrijeceu. Sem hospitais, muito orgulhosa ou muito procurada. Ambos, ele não insistiu. Você pode ficar aqui esta noite, ele disse, levantando-se, sem cobrança. Silvina estreitou os olhos. Por que me ajudar? O que você quer? Ele olhou diretamente para ela. Nada, a menos que você esteja oferecendo. Você é convencido, ela disse. Você está armada, ele respondeu. Então ela atravessou o quarto e jogou a jaqueta na caixa. Vou ficar por uma noite. Por mim, tudo bem. Ela se sentou no catre como se a insultasse. Troy lhe entregou o cobertor e se afastou, dando-lhe espaço. Seus olhos o seguiram. Você mata pessoas, Troy? Só quando sou pago. Você já matou um dos meus? Ele hesitou. Não se eu gostasse deles. Seus lábios tremeram. Ela se deitou, fechou os olhos. Eles ficaram em silêncio por 1 hora. Troy não se moveu. Ele estava acordado o tempo todo, de costas contra a parede oposta, olhos semicerrados, mas alerta. Silvina se mexeu no catre, cobertor fino enrolado em sua cintura, botas ainda calçadas, um braço jogado sobre o estômago, o outro se contraindo enquanto ela acordava, como se esperasse ser baleada. Ela se sentou rápido, então olhou diretamente para ele. Você não tentou nada, ela disse. Deveria. Eu não durmo fácil. Eu percebi. Silvina se levantou, alongando-se com uma careta. Ela não escondeu a dor desta vez. O hematoma sob suas costelas havia se tornado roxo feio sobre a pele verde. Troy não encarou. Ele apenas se levantou. Se moveu em direção à prateleira de suprimentos. Tem uma injeção estabilizadora, ele disse. Não vai curar, mas vai impedir que você desmaie na próxima vez que der um soco. Ela observou do outro lado do quarto. Não preciso das suas drogas. Ele a ofereceu mesmo assim, como quiser. Ela pegou e não agradeceu. Troy verificou a hora. O apagão em toda a grade ainda não havia sido suspenso. Sem comunicações, sem alertas de patrulha. O que significava uma coisa: varredura de contenção em andamento. Algo ou alguém havia desencadeado uma violação. Ele olhou para Silvina. Ela estava andando pelo quarto agora, passando os dedos pelos monitores rachados, as ferramentas desgastadas, o equipamento de combate armazenado no armário da parede. Você está me catalogando ou avaliando o local? Ele perguntou. Ela se virou lentamente. Seus olhos escuros encontraram os dele. Você é um soldado. Você mata os meus. Eu não matei você. Ainda não. Troy cruzou o espaço entre eles sem hesitação. Perto agora. Sem tocar. Você invade meu lugar. Dorme na minha cama. Come minha comida. Depois me chama de assassino. Eu não invadi. Ela disse calmamente. Você abriu a porta. Ele a estudou. Pele verde. Trança preta pendurada sobre o ombro. A maneira como seus olhos permaneciam duros mesmo quando sua postura vacilava. Você não está apenas fugindo, ele disse. Você está se escondendo. Você está se escondendo de algo pior do que eu. O maxilar de Silvina se contraiu. Então ela alcançou o armário. Abriu-o. Dentro, armas, cicatrizes de missões passadas gravadas no metal,
Ela tocou o cabo de um blaster. Passou o polegar pelo número de reais. Série. Você sente falta? Ela perguntou. Falta do quê? Guerra. Troy não respondeu. Ela se aproximou dele. Você se sente inútil agora? Ela perguntou, voz baixa. Agora que você não pode atirar nas coisas por um salário. Ponto. A mão de Troy se levantou. Seus dedos afastaram sua trança. Seus nós dos dedos roçaram seu maxilar. Eu não preciso de um salário para fazer um ponto. Este é? Ela perguntou sem recuar. Ele se inclinou. Não. Este é. E então ele a beijou. Ela não o impediu e não se afastou. Suas mãos estavam em seu peito. Depois em sua camisa, depois o agarrando como se quisesse rasgá-lo, apenas para ver do que ele era feito. Ela o empurrou contra a parede. Suas ferramentas chacoalharam. Suas costas bateram no aço. Sua boca reivindicou a dele como se tivesse esperado muito tempo e não tivesse intenção de ir devagar agora. Troy segurou sua cintura. Deslizou suas mãos para baixo. Calor queimou entre eles. Respiração afiada. Pele elétrica. Ela gemeu contra seus lábios. Ele sussurrou. Ainda acha que sou inútil? A resposta de Silvina foi um som baixo e perigoso. Suas mãos puxaram sua camisa. Depois arranharam seu cinto. Depois pararam descansando logo acima de sua cintura. Sua testa caiu na dele, respirando, pesado. Eu deveria te odiar, ela sussurrou. Você não odeia. Eu quero. Você não vai. Então, seus lábios encontraram os dele novamente, desta vez mais devagar, mais perigoso. E quando finalmente se separaram, ela pressionou a testa na dele e sussurrou. Corada, tremendo. O que você fez comigo? Ele apenas sorriu. A manhã chegou com calor e dor. O ar no apartamento de Troy estava denso de suor. Vapor do aquecedor quebrado voltando a funcionar. E algo mais pesado. O tipo de tensão que não vai embora com o sono. O tipo que permanece sob a pele. Atrás dos olhos. Na maneira como ela tentou se mover. E Silvina xingou. Troy já estava de pé. De costas, vestindo uma camiseta térmica. Seus ombros nus se flexionaram. Enquanto ele se movia, ela o observou por exatamente 2 segundos a mais do que deveria. Droga, ela murmurou novamente, tentando se levantar. Levou mais esforço do que esperava. Suas pernas cederam. Quando ela se levantou, ela agarrou a borda do catre. Respiração presa. Ele não olhou para trás. Eu avisei, ele disse. Voz uniforme. Eu não pensei, você não ouviu. Ele corrigiu. Silvina se endireitou lentamente, fazendo uma careta. Seus quadris doíam, assim como suas coxas. Eu não consigo andar direito, ela murmurou sob a respiração. Eu ouvi isso. Ele disse. Ela o encarou. Isso não é engraçado. Eu não estou rindo. Você está sorrindo. Troy se virou completamente agora. Rosto irregível. Mas sim, havia um toque de arrogância sob a barba por fazer e as sombras. Você não exatamente desistiu? Ele disse. Ela cruzou os braços, mudou de peso. Se arrependeu instantaneamente. Você não foi gentil. Você não pediu. Eu não peço. Ela retrucou. Exatamente. A tensão não era apenas física agora. Era emocional. Silvina desviou o olhar, maxilar cerrado. Isso não era para acontecer. Não, eu faço isso. Ela disse. Eu não deixo as pessoas entrarem. Troy se aproximou.
Você não me deixou entrar, ele disse. Você me tomou. Você vai correr agora? Ele perguntou. Ela zombou. Não posso exatamente correr quando não consigo andar. Troy esboçou o menor sorriso. Ela se sentou de volta no catre. Mais devagar desta vez, esfregando a têmpora como se seu orgulho fosse a única coisa machucada. Eu te odeio. Não. Você não odeia. Eu quero. Ainda não. E agora? Ela perguntou. Eu faço o café da manhã. Você cozinha? Não. Ele admitiu, movendo-se em direção ao fogão. Mas tenho ovos sintéticos e comprimidos de cafeína. Silvina esfregou o joelho, romântico, não é? Ele quebrou o selo da caixa de ovos sintéticos. Ela o observou trabalhar. Seus ombros, suas mãos, o ritmo quieto e despreocupado de um homem que não estava envergonhado do que aconteceu, que não estava fingindo. Você é diferente do que eu esperava, ela disse. Sim. Parei de seguir ordens há um tempo. O silêncio se estendeu. Então sua voz, mais suave. A noite passada pareceu real. Troy não se virou. Foi. E você não está surtando. Eu não surto. Ela deu uma risada seca, certo. Os ovos quiaram. O aquecedor gemeu. A cidade lá fora começou a se agitar. Eu quis dizer o que disse. Ela disse de repente. Eu não confio nas pessoas. Humanos, menos ainda. Eu não sou pessoas, ele disse sem perder o ritmo. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Tenho certeza de que ele não é como a maioria dos humanos. Isso significa algo. Seu problema, ela disse. Ele entregou-lhe um prato. Você começou. Silvina pegou e mordeu o ovo sintético, fazendo uma careta. Isso tem gosto de produtos químicos. Por que é químico? Ela assentiu. Ainda melhor do que as escolhas da noite passada. Ele levantou uma sobrancelha. Você está reclamando. Ela olhou para ele, sem expressão. Não consigo andar direito. O que você acha? Troy riu, genuinamente. E assim, algo mudou entre eles novamente. No meio da tarde, os sensores internos do prédio piscaram. Nada importante. Apenas um piscar, a maioria das pessoas teria ignorado. Troy, não. Ele se sentou no chão, encostado na parede, calibrando seu antigo scanner portátil enquanto Silvina andava lentamente pela sala, ainda mancando. Sua grade está tremendo, ela disse, acenando com a cabeça em direção aos monitores. Sim, ele respondeu. Assim como a densidade do sinal na área. Troy se levantou, foi até o console e tocou a superfície. Significa que alguém está farejando por aí. Podem ser patrulhas, pode ser pior. Silvina ficou tensa. Você quer me contar o que não está dizendo? Troy perguntou. Silvina encontrou seu olhar. Depois girou o pescoço como se estivesse se preparando para o impacto. Há uma razão pela qual eu fugi, ela disse. Não era apenas sobre humanos ou fronteiras ou leis. Troy cruzou os braços. Continue. Eu fazia parte de um contrato biológico, ela disse sem rodeios, uma das selecionadas. Selecionada para o quê? Seus olhos brilharam. Para a reprodução. O maxilar de Troy se contraiu. Troy não piscou.
Eles estão tentando fazer híbridos. Eles estão tentando possuir corpos, ela disse. Não importa de quem. Você concordou com isso. Eu concordei em sobreviver, ela disse. Até que não concordei mais. Ela levantou um pouco a camisa e virou as costas para ele. É onde eles me marcaram. Nó espinhal, logo abaixo da pele. Quase microscópico. Troy se aproximou, focado. Seus dedos deslizaram pela base da coluna dela. Encontrei, ele murmurou. Parecia nada. Apenas uma linha tênue sob a pele. Como uma sarda que não pertencia ali. Você está sendo rastreada, ele disse. Silvina ficou tensa. Desativei meu transponder semanas atrás. Isso não é seu transponder. Isso é um rastreador passivo. Baixa potência. Não transmite a menos que seja acionado de fora. Troy deu um passo para trás, pegou sua caixa de ferramentas. Vou tirar isso sem sedativo, sem tempo. E não quero você grogue se isso der errado. Silvina não hesitou. Apenas se sentou na beira do catre, puxou a trança para o lado e apoiou as mãos nos joelhos. Faça. Troy esterilizou a lâmina. Isso vai doer. Já tive piores. A lâmina tocou a pele. Silvina chiou, mas não se moveu. Troy trabalhou rápido. Não era profundo, mas era delicado. Um movimento errado, e ele poderia danificar um feixe de nervos. Ele encontrou o nó. Era menor que um botão, vidro preto, envolto em um biofilme. Ele o retirou, selou a ferida e depois o segurou na frente dela. Aqui está sua coleira, Antônio. Silvina olhou para ele, depois o esmagou entre os dedos. Pequenas faíscas brilharam e morreram em sua palma. Ela olhou para ele. Você realmente é um problema, Troy disse. Silvina sorriu. Você já provou. Agora, quem quer que tenha te marcado está vindo, ele disse. Aquela coisa enviou um sinal quando saiu. Quanto tempo temos? Não o suficiente. Ela se levantou lentamente. O Mancar ainda estava lá, mas sua postura havia mudado. Eu não corro fácil, ela disse. Nem eu, Troy respondeu, mas não vamos ganhar um tiroteio neste buraco. Ele jogou para ela um blaster do armário. Ela pegou sem hesitação. Então vamos nos mover, ela disse. Eles escorregaram para o beco encharcado de chuva atrás da farmácia, alguns minutos depois. Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Ela perguntou. Túneis do setor 9. Linhas de energia antigas passam por lá. Tem um esconderijo fora da rede. Queimei meu último chip de identificação para construí-lo. Ela olhou para ele de lado. Você sempre se prepara para a guerra? Ele não falou. Eles chegaram ao fim do quarteirão. Um drone passou por cima. Eles congelaram sob um arco enferrujado. A respiração de Silvina falhou. Eles estão bloqueando, o que significa que estão perto. Ela sacou sua arma, seu corpo se movia como um soldado agora, sem mais mancar, sem hesitação. Troy se inclinou. Seus olhos queimaram. Você não se livra de mim tão fácil. Uma esquina virada, uma porta arrombada, e assim, eles desapareceram na escuridão. O setor 9 não aparecia mais nos mapas oficiais. Troy os conduziu por um corredor de manutenção destruído que não via um trabalhador há anos. As paredes choravam condensação, tubos quiavam acima como se estivessem respirando, as luzes piscavam, falhavam e permaneciam apagadas, sem câmeras, mas não seguro. O subterrâneo parecia uma garganta esperando para engoli-los. Silvina caminhava ao lado dele.
Ela não falava desde que desceram abaixo do nível da superfície. Nem ele. Não era silêncio. Era foco. Você já passou por aqui? Ela finalmente perguntou. Uma vez Troy disse. 6 meses atrás. Contrabandistas costumavam usar caminhos de trânsito ilegais ao longo dos trilhos da trincheira. Muito antes de seu povo pisar em nossas fronteiras. Eles não eram meu povo. Ela murmurou. Ele a olhou. Eles te marcaram. Nem todas as marcas são voluntárias. Ainda deixa a cicatriz. Ela parou de andar. Ele se virou. O quê? A mão dela foi para o peito dele. Você diz coisas como se me conhecesse, ela disse. Como se já tivesse estado dentro da minha cabeça. Talvez eu tenha. Você não. Troy não recuou. Eu sei como é ser usado, possuído. E fingir lealdade apenas o suficiente para destruir tudo. Os dedos dela se curvaram levemente contra a camisa dele. Então passos ecoaram atrás deles. Perto. Ela recuou. A tensão voltou ao corpo dela como uma lâmina de canivete. Troy escaneou o corredor lateral e a puxou para trás de uma viga de suporte colapsada. Uma patrulha passou. Não humana, 2 executores alienígenas, pele verde, construções mais pesadas, rifles de alta qualidade pendurados baixos, visor, escaneando em varreduras lentas. Eles não estavam mais procurando nos setores superiores. Eles haviam se movido para baixo. Não é bom, Troy murmurou. Eles têm meu cheiro, Sylvina sussurrou. O nó que você puxou, se eles estavam acionando. Eles podem ter bloqueado meu perfil biológico antes de fritar. Então, eles estão te rastreando, ele disse. E vão atingir tudo ao seu redor apenas para nos expulsar. Sylvina engoliu em seco. Precisamos cortar à direita. Há um túnel de transbordo através da antiga linha de resfriamento. Meu povo costumava armazenar equipamentos de reconhecimento lá. Pode ainda estar. Troy não discutiu. Eles se moveram rápido agora. Ele ficou à frente. Ela mancava novamente. Ela se apoiou na parede uma vez. Então, novamente, ele parou. Você não vai conseguir assim. Ainda posso me mover. Você está sangrando pela camisa. Troy colocou o ombro sob o braço dela, sem esperar permissão, e a puxou contra ele. Ela resistiu por meio segundo. Depois cedeu. Você está gostando disso? Ela disse apenas ficar vivo. Eles passaram por uma grade de aço quebrada e entraram no túnel de resfriamento. Teto baixo, água até o tornozelo, cheirando a ferrugem e algo doce e podre. O peso de Sylvina se inclinou mais pesado. Contra ele. Se você desmaiar em mim, vou te deixar aqui. Ele disse. Você não ousaria. Tem certeza? Ela virou a cabeça levemente. A boca dela roçou o maxilar dele por acidente. A voz dela caiu. Tarde demais para blefar. Humano. O aperto de Troy apertou em torno da cintura dela. 1 minuto depois, o túnel se abriu em uma câmara em forma de cúpula. Uma vez uma estação de retransmissão, agora destruída, prateleiras despojadas, painéis quebrados, mas um console ainda piscava em espera. Eles entraram. Sente-se, Troy ordenou. Ela não discutiu desta vez. Ela caiu sobre uma caixa, respirando superficialmente. O lado dela estava encharcado de sangue agora. Linhas finas e escuras, onde o estabilizador não havia segurado. Troy abriu seu kit médico. Camisa fora. Você primeiro, Sylvina. Ela puxou a camisa para cima e por cima.
Seu torso brilhava sob as luzes quebradas, pele verde lisa coberta de hematomas, um deles preto ao longo da linha das costelas. Troy se ajoelhou. Mãos enluvadas trabalharam rápido. Ele limpou a ferida, injetou o selante, passou uma linha de haste de coagulação logo abaixo das costelas dela. Ela não hesitou uma vez. Você vai desmaiar em 10 minutos, ele disse. Você precisa deitar. Me faça. A respiração dela falhou novamente. Desta vez não tinha nada a ver com dor. Descanse, ele murmurou. Nos movemos ao segundo crepúsculo. Ponto. Silvina fechou os olhos por 5 segundos completos. Depois os abriu novamente. Você não é quem eu pensei, ela disse. Eu sei, você é pior. Troy esboçou um sorriso seco. Ela riu. As luzes piscaram novamente. Ela se mexeu na caixa, as pernas ainda doendo de tudo que ele fez com ela 2 noites atrás e de tudo que ele a manteve viva desde então. E ela sussurrou. Ainda não consigo andar direito, pontuou. Troy apenas se sentou em frente a ela, observando e esperando. O silêncio na cúpula de retransmissão era diferente agora. Apenas tenso, como algo esperando para acontecer. Troy não se moveu em 10 minutos. Sentou-se com as costas contra a parede, rifle no colo. Olhos em Silvina, enquanto ela estava esticada no catre improvisado feito de 2 caixas e uma manta térmica. A camisa dela estava fora, bandagem estava fora, bandagens apertadas em torno das costelas. A luz acima dela zumbia fracamente, piscando a cada surto de energia. Ela parou de fingir dormir. Seus olhos se contraem quando você finge. Talvez eu só goste de te ver me observando. Você não é sutil. Não estou tentando ser. Troy se levantou, caminhou até o painel distante, reiniciou o feed do sensor. Não mostrava nada além de estática, sem movimento nos túneis, sem bandeiras biométricas. Mas isso não significava que estavam sozinhos. Você acha que eles nos rastrearão aqui? Ela perguntou, eventualmente. Quanto tempo temos? Ele olhou por cima do ombro. Até você poder andar. Silvina riu. Foi rouca, baixa, cortada de exaustão. Tanto tempo assim, hein? Troy cruzou até ela. Sentou-se na caixa ao lado das pernas dela. Você deveria descansar, ele disse. Eu descansei. Até você começar a andar como um predador enjaulado. É isso que pareço para você? Silvina rolou para o lado. O movimento puxou a faixa apertada sobre o peito dela. Você parece alguém fingindo não querer o que está bem na frente dele. O maxilar de Troy se contraiu. Este não é o momento. Tempo é a única coisa que temos aqui embaixo. A voz dela caiu mais suave agora. Você me salvou. De novo. Mesmo depois de eu ter te dito para não fazer. Por quê? Troy não respondeu imediatamente. Seus dedos tamborilaram uma vez na borda da caixa. Então, porque eu quero, mesmo que isso te mate, você acha que isso é algum romance de zona de guerra? Ela perguntou. Que nos unimos por hematomas e sangue, e agora eu deixo você me manter como um gato de rua. Não, disse Troy. Acho que você foi caçada por tanto tempo. Você não sabe como é não ser o alvo. Ele se inclinou. E acho que isso te assusta pra caramba. Ela o beijou. Ele segurou sua cintura. Puxou-a para cima, as pernas dela se enrolando automaticamente em torno de seus quadris. Ela sibilou quando suas costelas apertaram, mas não parou.
Troy a encostou na parede gentilmente, mas não devagar. Mãos por toda parte. As costas dela arqueadas. Seus dedos agarraram a camisa dele. Você disse não agora. Ela respirou entre os beijos. Eu menti. Ela sorriu. Olhos semicerrados. Não precisavam. O console faiscou uma vez quando Troy o chutou sem interromper o contato. Em algum lugar lá fora, metal pingava do tubo de condensação. Em algum lugar mais profundo, os túneis rangiam, como ossos velhos se movendo. Mas dentro da sala, eram apenas eles, corpos entrelaçados. Calor aumentando. Cada respiração era um desafio. Cada aperto, cada puxão, cada gemido sob a respiração não era mais sobre luxúria, reivindicando algo real, quando o mundo estava decidido a queimar tudo. O tempo se dobrou ao redor deles. Talvez 1 hora tenha passado, talvez 2. Eles permaneceram entrelaçados, costas contra a parede, membros emaranhados nos destroços do que passava por abrigo. Finalmente, quando o fogo se transformou em inquietude, Silvina desabou contra ele, testa pressionada a dele. Eu não me apego. Ela murmurou. Tarde demais, disse Troy. Não estou dizendo que confio em você. Eu não quero sua confiança. Então, o que você quer? Você, ele disse simplesmente. Ela sussurrou. Sua mente agora, humano. E Troy, sem hesitação, a puxou para mais perto e disse: Eu era seu no segundo em que você se virou naquele beco. Eles não se moveram novamente por um tempo. Quando finalmente o fizeram, foi apenas porque o sinal de emergência brilhou vermelho na borda do console. Troy praguejou. Atravessou a sala. Verificou o feed. Um sinal de explosão havia sido capturado. Silvina envolveu o cobertor mais apertado ao redor do peito e ficou ao lado dele. O que é isso? Ela perguntou. Companhia, ele disse. 3 assinaturas de calor se aproximando rapidamente. Ela pegou sua camisa, puxou-a sobre a cabeça e trancou os olhos com ele. Então fazemos o que fazemos de melhor, ela disse. Troy carregou uma rodada. Lutar. Não, ela disse sorrindo. Sobreviver. O silêncio se quebrou no momento em que eles atingiram o corredor. Troy liderou, rifle em punho, varrendo as sombras com precisão silenciosa, controlada. Silvina o seguiu às 6, seu blaster firme, apesar da dor em seu lado. Ela mal teve tempo de redressar o ferimento. A bandagem sob sua camisa ainda estava quente de sangue, mas sua mão não tremia. O refúgio estava comprometido. 3 assinaturas de calor poderiam ser batedores, poderiam ser assassinos. De qualquer forma, eles não podiam ficar. Eles se moveram através do túnel auxiliar rachado que corria sob a grade do setor antigo, água se acumulando em suas botas. As luzes zumbiram acima. Depois piscaram completamente. MP. Silvina sussurrou. Ele conhecia esse truque, apagava as luzes, os empurrava para o movimento, fazia-os se expor. Retroceder, ele disse. Voz baixa. Cortar pela escotilha de manutenção. Damos a volta. Fazemos eles perseguirem sombras. A respiração de Silvina era superficial. E se eles não o fizerem, então nos tornamos fantasmas. Eles caíram em um conduíte lateral mais estreito, mais frio, forrado com linhas de conduíte quebradas e fibras de dados abandonadas. Troy selou a escotilha atrás deles e acionou uma interrupção temporária de sinal de seu pad de pulso. Não duraria muito, mas seria o suficiente? Ele seria. Moveram rápido, silenciosos. Cada respiração parecia que poderia ecoar. Quando chegaram ao fim do corredor,
A pele de Silvina havia ficado verde pálido sob a sujeira. Ela agarrou a parede, tropeçou uma vez, depois se segurou com um sibilo. Troy agarrou seu braço. Você está sangrando de novo. Eu disse que estou bem. Você não está. Eu não preciso da sua proteção. Ele a puxou para as sombras atrás de uma caixa de fusíveis e se aproximou. Você não precisa, mas você a atende de qualquer maneira. Silvina não respondeu. Não podia, não quando ele estava olhando para ela daquele jeito. Não quando seu pulso estava martelando mais forte pela proximidade do que pelo medo. Ela engoliu, em seco. Por que você está fazendo isso? Porque eu escolho, ela balançou a cabeça. Você não sabe o que está escolhendo. Então me diga, eu deveria ser uma deles. Ela sussurrou. Classe de comando, compatibilidade genética, grau A, preparada para aliança, para reprodução, para exibição. Você sabe como é raro corresponder à viabilidade entre espécies? Meu emparelhamento deveria garantir uma nova geração de táticos. Troy não vacilou como um peão, como propriedade. A voz dela quebrou ligeiramente. Eles me disseram que era uma honra que eu serviria ao legado. Avançaria o poder do meu povo, que meu corpo não era meu. Era dever. Então eu sorri. Treinei, desempenhei o papel até a noite antes da cerimônia de união. Eu quebrei o protocolo, sequestrei um cruzador de comando e desapareci. Ela olhou para ele novamente. Sem armas, sem apoio. Apenas uma nave roubada e uma corrente sanguínea cheia de aprimoramentos destinados ao futuro de outra pessoa. A mandíbula de Troy se contraiu. E o general, Silvina riu sem humor. Ainda me procurando. Provavelmente, eu era a chave dele para a próxima etapa da unificação genética. Eu não apenas fugi. Eu o humilhei. Você não está marcada para a morte, disse Troy. Você está marcada para a vingança. Ela assentiu. Você deveria ter me contado, ele disse. Você ainda teria me acolhido? Sim, ele disse, sem hesitação. Mas eu teria trancado a porta mais rápido. Então riu de verdade desta vez. Desta vez. Apenas uma vez. Então desapareceu. Você é o único que não me pediu para provar nada, ela disse. Nenhuma vez. Você já provou tudo quando atravessou aquele beco e não implorou. Silvina o estudou. Cuidadosamente, silenciosamente. Então ela disse algo que não havia dito antes. Eu não te encontrei. O quê? Eu te escolhi. Troy ficou imóvel. Essas palavras tinham peso. Não doces, não sentimentais. Eram perigosas, como escolher um lado em uma guerra que ainda nem havia começado. Você não apenas arriscou sua vida me escondendo, ela disse. Você tem arriscado seu coração a cada segundo desde então. E agora estamos ambos em muito fundo. Você está se arrependendo. Ela olhou para o sangue em sua camisa, o calor em seus membros, o hematoma em suas costelas, a memória da boca dele na dela. Não, ela disse. Estou com medo disso. Bom, disse ela. Isso significa que é real. Então o chão vibrou sob seus pés. A cabeça de Troy se ergueu. Isso não era ruído de fundo. Movimento. Brecha. Ambos sacaram armas. Troy acionou o painel da escotilha e a abriu apenas o suficiente para espiar. Duas figuras blindadas se moviam pelo corredor principal. A armadura completa, grau militar. Eles não eram soldados de patrulha. Eram esquadrões da morte, equipes de precisão.
Do tipo que não traz prisioneiros de volta. Troy selou a escotilha novamente. Olhou para ela. Eles nos encontraram. Sylvina ficou ereta apesar da dor. Então, levamos a luta até eles. Você tem certeza de que está pronta para isso? Seus dedos se fecharam em torno do cabo de seu blaster. Eu não posso andar direito, ela disse, mas posso atirar. O corredor se estendia diante deles, um último túnel entre a sobrevivência e o massacre. Atrás deles, o inimigo, à frente deles, uma chance. Troy estendeu a mão para a dela. Sylvina pegou. Um aceno, uma respiração, e eles correram. O corredor cheirava a ferrugem e guerra antiga. Botas espirravam através de água até os tornozelos, enquanto Troy e Sylvina corriam, respiração apertada, pulso acelerado, armas em punho. Seus passos ecoavam nas paredes curvas, misturando-se com o baixo zumbido mecânico das antigas veias de energia da grade. Eles iam dentro do mainframe. Troy murmurou. A grade está reagindo aos códigos de comando internos. Eles não estão vindo para a vigilância. Sylvina, disse. Sua voz áspera. Eles estão vindo para nos apagar, então é melhor que tragam reforços. Eles chegaram a uma junção. Troy levantou um punho. Ambos congelaram. Ele se agachou. Puxou um fragmento de placa refletiva da parede e o angulou ao redor da esquina. 3, armadura completa. 1, com um comunicador de ombro. Eles estão dirigindo o tráfego. Unidade de comando. Sylvina disse. O que significa uma pilha inteira atrás deles. Nós os dividimos. Derrubamos o líder. Exploramos o resto. Você pega à esquerda, ela disse. Eu distraio. Você ainda está ferida. Não importa, Troy olhou para ela, sangue em seu lado, suor escorrendo pela pele verde. Olhos escuros e afiados, como fogo pressionado atrás do vidro. Não morra, ele disse. Não planejo. Então ela se moveu. Sylvina contornou a esquina rapidamente. Blaster levantado. Ela disparou 3 tiros antes que eles pudessem se virar. Um acertou o centro da armadura. Faíscas voaram, mas segurou. O inimigo mergulhou para se proteger, gritando nos comunicadores. Foi quando Troy atacou. Ele flanqueou à esquerda, silencioso através da escuridão, e enfiou uma lâmina diretamente sob o queixo do primeiro soldado antes que pudessem reagir. Placas de armadura flexionaram. Tarde demais. Troy demais. Troy disparou uma vez, depois 2 vezes a queima-roupa. O som estalou através do túnel como um soco no estômago. O corpo caiu pesadamente. O último soldado, o comunicador, levantou seu rifle. Sylvina o acertou no centro do peito uma vez. Ele cambaleou. Ela cambaleou. Ela avançou rapidamente. Apesar de sua mancar, bateu com a coronha de seu blaster em seu visor e arrancou a unidade de comunicação de seu cinto. Troy a segurou antes que ela caísse. Ela estava respirando pesadamente. Seus joelhos cederam por meio segundo, então se endireitaram. Ainda de pé, ela ofegou. Ele a estabilizou. Não por muito tempo se ficarmos aqui. Atrás deles, o comunicador piscou uma vez ainda ativo. Estática chiou. Então uma voz... Ainda chatos da... Unidade 2 cotos da unidade 2 confir... Neutralização. Troy olhou para Sylvina. Você pode imitar o dialeto deles? Ela assentiu. Pegou o dispositivo.
Ajustou sua voz para mais baixa, mais afiada. Unidade 2 segura. Resistência eliminada, prosseguindo para a interceptação do túnel secundário. Houve uma pausa. Então... Reconhecido. Varredura continua. Protocolo de autoridade verde. O feed cortou. Silvina jogou o comunicador na água. Temos 10 minutos. Talvez menos. Eles se moveram novamente, cortando mais fundo nos túneis. Cada corredor se estreitava. Tubos vazavam vapor. Sombras se enrolavam como ameaças. Então eles ouviram. Botas. Dezenas. Eles enviaram a unidade inteira, disse Troy. Então, transformamos os túneis em uma caixa de matança. Eles encontraram um antigo ponto de estrangulamento de conduíte, entrada única. Teto colapsado de um lado. Linha de resfriamento rompida, derramando, rompida, derramando. Névoa no espaço. Baixa visibilidade. Armadilha perfeita. Eles colocaram as cargas que Troy tinha deixado. 3 dispositivos térmicos recuperados de antigos kits de reconhecimento, construídos para detonar sob pressão ou disparo. Silvina tomou posição alta, agachada atrás de uma caixa. Troy esperou logo dentro da linha de visão. Isca, e então as botas vieram. Primeiro 2, depois 5, depois mais. Troy esperou até que o primeiro cruzasse o fio de disparo. Bum! O túnel iluminou-se laranja. Chamas irromperam através da abertura. Gritos reverberaram. Armaduras tilintaram. Então, os tiros começaram. Silvena atirou rápida e precisamente. Cada tiro acertou o alvo. Sua mão permaneceu firme, mesmo com o sangue escorrendo pelo pulso devido ao recuo. Troy movia-se como um fantasma, entrando e saindo. 2 caíram com uma faca na garganta. Um com um tiro preciso no olho, e outro com um disparo que removeu completamente o capacete. Então, uma sombra apareceu grande demais, rápida demais. Um executor de alta engrenagem, 2 vezes o tamanho usual. Totalmente blindado, colidiu com Troy, lançando-o pelo túnel. Troy bateu na parede, costelas quebrando, possivelmente mais. O executor levantou o braço. Manopla de poder carregada, pronta para dar um golpe fatal. Então, Silvena gritou. Ela pulou da plataforma, aterrissou com força, deslizou pelo chão e disparou, a queima-roupa no peito do executor. Ele vacilou, virou-se. Ela não cedeu. Ela empurrou o ombro contra ele. Blaster pressionado contra o visor e disparou até que a célula de energia se esgotasse. O corpo caiu. Silvena desabou em cima dele, sua respiração superficial. Troy rastejou até ela, sua camisa novamente encharcada de sangue, lábios pálidos, mãos, agora trêmulas. Silvena, fique comigo! Estou... Bem, ela sussurrou. Eu o peguei. Você não está bem. Você ainda está viva, não está? Ele pressionou uma mão ao lado dela. O sangramento piorando. Demais. Você me salvou. Sua mente, ela sussurrou. Eu não compartilho. Troy a puxou para seus braços, seu corpo mole mas quente contra seu peito. Da fumaça, 2 figuras emergiram. Troy não hesitou. Ele atirou instintivamente, derrubando os 2. Então silêncio. Verdadeiro silêncio. Eles haviam vencido, de alguma forma. Troy se encostou na parede, embalando-a em seus braços. Os olhos de Silvena piscaram. Você também está sangrando. Acho que estamos combinando agora. Figuras.
Eles ficaram assim por um tempo, corpos entrelaçados no rescaldo. Então, silenciosamente, Sylvena disse: aquele general a quem fui prometida. Ele costumava se gabar de que nenhum humano poderia jamais fazer um soldado como eu se curvar. Troy olhou para ela. O que? Mudou? Ela sorriu, um pequeno sorriso irônico. Você não me fez curvar. Ela ergueu a mão. Tocou seu maxilar, manchado de fuligem e sangue. Você me fez escolher. Eles permaneceram imóveis por um longo tempo. O corredor estava queimado de preto. Os corpos ao redor deles silenciosos, sem vida, já esfriando. Vapor sibilava de linhas de resfriamento rompidas, pairando sobre as ruínas como fantasmas ainda. Observando, as paredes estavam manchadas de sangue, fumaça se enrolando como tentáculos ao redor do aço velho. Troy a segurou perto, um braço ao redor de suas costas, o outro pressionando um pano contra o ferimento ao lado dela. A respiração de Sylvena era superficial, mas constante. Sua cabeça repousava contra seu peito, suor riscando a sujeira em seu rosto, sangue encharcando a frente de sua camisa. Você está comigo? Ele perguntou. Mal. Ela murmurou. Bom. Porque eu não vou arrastar sua teimosa bunda por 2 quilômetros de tubulação de novo. Ela fez um som como um riso ou um gemido. Ele não tinha certeza de qual. Você foi atingido, ela sussurrou. Já tive piores. Isso não é o mesmo que estar bem. Nem é deixar você morrer. Ele verificou o selo no curativo de campo novamente. O sangramento havia diminuído. Mas ela estaria fraca, talvez por horas, talvez mais. E eles não podiam ficar ali. Troy se mexeu. Puxou-a completamente para seu colo, apoiando suas costas contra seu peito. Você está congelando. Estou bem. Você sempre diz isso quando não está. Sylvena abriu os olhos lentamente. Seu rosto estava abatido. Verde e pálido, sob o sangue e a sujeira. Mas seu olhar não havia mudado. Ainda é afiado, ainda era dela. Eu quis dizer o que disse. Ela murmurou. Sobre o que? Escolher você. O maxilar de Troy se apertou. Eu vi o que eles fazem com mulheres como você. Ele disse calmamente. De ambos os lados. Sylvena não piscou. Eles tomam seu corpo, seu nome, sua liberdade. Chamam de destino, aliança, dever. Mas é apenas posse vestida de metais. Eu sei. E ainda assim, você me deixou tocar você. Eu não deixei você. Ela disse. Eu quis você. Seus dedos se curvaram em sua camisa. Há uma diferença. O silêncio os envolveu novamente. Eu juro, ela murmurou. Ainda não consigo andar direito. Troy sorriu. De nada. Ela o encarou. Você acha isso engraçado? Um pouco. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Não é só o ferimento. Ele congelou. É o que aconteceu entre nós. O que parecia. Deixou terminar. Troy não falou. Ele a deixou terminar. Eu já tive sexo antes, ela disse sem rodeios. Mas nunca me senti reivindicada. Como se meu corpo não fosse mais só meu. Como se eu quisesse ser de alguém. E não porque eu tinha que ser. Você não é minha, Troy disse suavemente. Você é sua. É por isso que eu quero você. Ela virou a cabeça, rosto a centímetros do dele. Eu não vou devolver você. Não estava pedindo. O console do outro lado do túnel faiscou. E morreu. O último da energia de backup do túnel drenou na escuridão. Troy se mexeu. Levantou-se lentamente, levantando-a em seus braços. Ela não protestou. Ele a carregou pelo corredor, passando por Mordiad e Sikaka.
Concreto queimado e aço retorcido, passando pelos corpos quebrados daqueles que tentaram levá-la de volta. Eles chegaram a uma escada de serviço enterrada sob os destroços. Troy limpou o caminho com um braço, sua respiração áspera, suas pernas queimando. Ele não parou. Sylvena o observou em silêncio. Seus braços ao redor de seu pescoço. Você poderia ter me deixado naquele beco, ela disse. Deveria ter, ele respondeu. Não. Você não fez. Não, você me arruinou para todos os outros, sabe? Ele olhou para ela. O mesmo, ela beijou sua garganta, então sussurrou contra sua pele. Minha. E ele sussurrou de volta. Sua. Eles chegaram ao topo da escada. A escotilha rangeu ao abrir, revelando a borda externa de uma estação de comunicação abandonada logo além da grade. Seguro, por enquanto, Troy a colocou gentilmente contra a parede, verificando seus curativos novamente. Sylvena, recostou. Você está tremendo. Estou cansado. Você pode descansar. Depois, ela pegou sua mão. Segurou-a firmemente. Não mais depois. Apenas agora. Ele olhou para ela desgastada, ensanguentada, ainda radiante, ainda feroz. Eles se moveram juntos desta vez. Sem calor, sem fome, apenas necessidade. Ele a puxou para seus braços novamente e se sentou contra a parede. Ela se enroscou nele. Cobertor drapeado sobre os dois. Batimento cardíaco lento. Respiração uniforme. Mais tarde, quando o sol rachou o céu em fracas faixas de cinza, ela foi a primeira a falar. E agora? Ele não abriu os olhos. Nós remendamos, vazamos a verdade. Então desaparecemos. E nós? Troy finalmente olhou para ela. Não há mais eu sem você. Sylvena assentiu uma vez e disse, com um sorriso, viver com isso. Eles ficaram ali até o próximo aviso soar em seus braceletes. Até o mundo lembrar que eles ainda estavam vivos. Ainda perigosos, ainda desafiantes, mas por aquele momento, eles não eram fugitivos. Eles não eram lutadores. Eles eram apenas um do outro. E isso era suficiente. 3 semanas depois, a guerra tentou se reescrever. Relatórios foram redigidos, arquivos desapareceram, registros de comunicação misteriosamente corrompidos. As mortes no setor 9 foram atribuídas à sabotagem insurgente. Nenhuma menção à equipe de elite, extermínio. Nenhuma menção a Sylvena ou Troy. Mas tudo bem porque fantasmas não deixam rastros de papel. Eles deixam impacto em algum lugar além do perímetro formal. No fundo da zona de não varredura. Um estouro de retransmissão rompeu 5 camadas de criptografia. O pico de dados atingiu todos os terminais seguros dentro do Tribunal Central de uma vez. Não foi sutil. Troy tinha certeza disso. Dentro do pacote criptografado, imagens, registros de áudio, coordenadas, dossiês com carimbos vermelhos, iniciativas de ligação forçada, testes de correspondência genética, simulações de conformidade voluntária. E no centro de tudo, um nome destacado em branco. Sylvena descansa, classificada como rebelde. Alvo, recuperar ou eliminar. Embaixo, uma linha de desafio queimada no cabeçalho do arquivo. Você tentou possuí-la. Ela me escolheu, em vez disso. Sem assinatura. Sem resposta. Apenas pânico atrás de portas trancadas e paredes de vidro. Nas sombras da periferia externa, Troy e Sylvena observaram a resposta de um centro de vigilância fora da rede, enterrado sob a terra. Ela se inclinou sobre o console, camisa amarrotada,
trança solta nas costas, uma cicatriz leve se curvando ao longo de sua costela, onde o rastreador estava. Troy estava atrás dela, consertando um rifle improvisado com a calma de alguém que não precisava mais provar nada. Você acha que eles virão de novo? Ela perguntou. Ah, definitivamente. Ela não vacilou. Eles vão distorcer, nos chamar de terroristas, dizer que eu fui comprometida. Você foi, ele disse, impassível por mim. Sylvana sorriu. Você tem sorte de eu não matá-lo por isso. Tarde demais. Você já fez. Ela se virou. Estudou. Você está com medo? Não. Você deveria estar. Nós queimamos um nível inteiro da estrutura de comando deles. Vazamos um dos maiores segredos deles. Você tem uma recompensa que atravessa setores. Ele encontrou seu olhar. Você acha que eles me assustam depois de você? Ela pausou. Então se inclinou, mão em seu maxilar. Você continua dizendo coisas assim, e eu posso começar a acreditar em você. Você já acredita, ele disse. E a beijou como se não houvesse mais guerra para fugir. Mais tarde, eles ficaram juntos no topo de uma estação de observação queimada. A chuva atingia o telhado em folhas constantes. Troy ajustou a mira no velho transmissor. Sinais pulando de novo. Eles estão nos bloqueando. Deixe-os, Sylvana disse. Já falamos mais alto do que eles podem apagar. Ela deu um passo até a borda. A cidade brilhava ao longe, além das árvores, bonita de longe. Feia de perto. Eu costumava pensar que sobreviver significava ser o mais forte, ela disse. Sobreviver a todos. Vencer o sistema. Vencer sozinho. E agora, ele perguntou. Agora eu sei que sobreviver não é suficiente. Ela se virou para ele. Olhos escuros e iluminados por dentro. Agora eu quero viver. Ele se aproximou dela. Pegou sua mão. Não soltou. Não terminamos, ela disse. Não até que todo esse jogo queime. E então, construímos algo novo sobre as cinzas. Ele assentiu. Juntos, o sorriso de Sylvana foi lento. Letal. Perfeito. Sempre, em algum lugar profundo sob a cidade, um alarme começou a soar. Alguém havia encontrado outro de seus pacotes de dados. Outro fio desvendando a mentira, mas Troy e Sylvana não estavam mais lá para assistir ao pânico. Eles já tinham ido, um passo à frente, um suspiro mais perto de serem livres. E se alguém viesse atrás deles agora, não estariam caçando fugitivos. Estariam começando uma guerra com duas pessoas que já haviam sobrevivido a tudo. Duas pessoas que não estavam mais dispostas a se esconder. Duas pessoas que escolheram um ao outro sobre o medo, sobre o dever, sobre o silêncio. E eles não eram apenas perigosos. Eles eram a prova de guerra.